Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio a Pensar em. Neste caso, vamos acabar com esta minissérie sobre gamification na educação. Então, nos vídeos anteriores falámos um pouco da teoria que está por trás disto e o que é que poderíamos fazer. Então, neste vídeo eu vou mostrar concretamente o que é que eu fiz e como é que os alunos veem estas alterações que eu apliquei. Então, eu fiz isto utilizando uma plataforma Moodle. Portanto, na minha disciplina, eu apliquei alguns destes elementos, uma vez que o Moodle me ajuda muito a dar esse feedback que falta aos alunos. Então, a primeira coisa que temos que saber é que, para pôr isto em prática, aqui o mais importante é nós manter-nos a par daquilo que os alunos vão fazendo. Ou seja, ser muito rápidos a atribuir as classificações dos trabalhos e dos testes que eles fazem, de forma a que, em cada semana, eles consigam saber quantos pontos é que têm. Então, o que é que os alunos conseguem ver em termos deste sistema? Portanto, vêm aqui alguns documentos que eu lhes coloquei que diz como é que funcionam as pontuações e como é que funcionam os bónus e penalizações. Então, nós vamos abrir estes dois documentos para vermos o que é que os alunos sabem acerca da atividade. Portanto, aqui isto envolve uma planificação bem feita, de forma a que nós saibamos exatamente o que é que vamos fazer ao longo do ano. Para quem vai fazendo as coisas à medida que o tempo vai passando, isto não vai funcionar. Então, vamos ver o que é que eu já preparei, uma vez que eu tive a ajuda de ter aplicado algo exatamente igual no ano passado e ter aprendido com isso. Então, o que é que os alunos sabem? Sabem que tem aqui as classificações de cada um dos períodos. Portanto, cada período vale 1000 pontos. E eu tenho aqui quantas aulas é que vão ser avaliadas durante cada período. Portanto, 13 no primeiro, 10 no segundo e 9 no terceiro. E depois eu digo-lhes quantas vezes é que fazem cada coisa e quanto é que vale cada uma delas. Por exemplo, no primeiro período vão fazer um teste que vale 200, um trabalho prático que vale 150, 10 fichas em que cada uma vale 45, ou seja, no total as fichas valem 450 pontos. A assiduidade é avaliada 13 vezes e cada assiduidade vale 4 pontos. O comportamento é avaliado 13 vezes e vale 8 pontos em cada aula. Ou seja, assiduidade e comportamento é avaliado aula a aula. Normalmente, nós não fazemos isto em termos do comportamento. Portanto, nós temos uma ideia geral do comportamento dos alunos e damos essa nota. Portanto, eu tenho aqui um sistema para os alunos perceberem exatamente qual é que é o impacto daquilo que eles fazem e então eu avalio em todas as aulas de uma forma muito simples, como vamos ver. E depois os bónus que são distribuídos no final do período ou ao longo do período, que valem 44 pontos, que eu já vou mostrar de onde é que isso vem. Portanto, é a mesma coisa para o segundo período, é a mesma coisa para o terceiro. Os pontos podem variar, a quantidade de trabalhos pode variar, portanto, mas a pontuação total mantém-se. E depois tem aqui os pontos acumulados. No primeiro período temos os patamares 0, 200, 500, 700, 900 e o máximo que é 1000. No segundo período acaba por ser a duplicar, 0, 400, 1000, 1400, 1800, 2000 e depois acrescentando mais ao terceiro período vamos até aos 3000. Ou seja, um aluno que tem 1000 pontos sabe que não vai ter a nota 6, continua com 5, mas no próximo período já começa neste patamar. Então, um aluno que tenha a nota máxima no primeiro período já garante uma positiva no terceiro e, obviamente, que não é esse o objetivo, é ele saber que para atingir novamente o patamar máximo já só precisa de mais 800 pontos. Portanto, já teve a tarefa facilitada porque obteve muitos pontos no primeiro período. Portanto, esta é a primeira coisa que eu mostro aos alunos. Portanto, funciona como algo mais eficiente do que mostrar-lhes os critérios de avaliação e dizer-lhes que o teste vale 25% e o trabalho prático vale X%, uma vez que para os alunos isso não significa nada, uma vez que eles têm alguma dificuldade em fazer essas contas, quer no papel, quer de cabeça. Então, com pontos a somar é mais fácil. Um aluno sabe que se tiver 400 pontos, se realizar uma ficha totalmente bem, 400 mais 45 são 445 e ele sabe o que é que tem. Ele sabe que a cada aula que vai equivale a 4 pontos e por aí adiante. E depois temos, em termos dos bónus, eu tenho aqui outro documento que diz como é que eles são distribuídos. Por exemplo, acabam por ser prémios especiais para quem se esforçou particularmente. Estes bónus entram na categoria
do interesse, empenho e autonomia. Portanto, para quem chega todos os dias a horas, recebe, por exemplo, 5 pontos, nota positiva naquelas 10 tarefas da aula vale 10 pontos e por aí diante. Quem tiver determinada nota no teste por se ter esforçado muito, eu acrescento mais alguns pontos no final do período. E depois há aqui o acerto, que é variável no primeiro período. Portanto, eu dou 4 pontos, é para aquela situação que eu entender. Portanto, 4 pontos também em 1000 é muito pouco, não vai influenciar muito. No segundo e no terceiro período, em vez desta nota variável, eu acrescento o que sobra como uma recompensa para quem conseguiu manter ou melhorar a sua nota, em termos de pontos, no período anterior. Se um aluno num período tem 550 e no segundo período tem 551, eu acrescento-lhe aqui um bónusinho extra por causa do empenho. No entanto, também há penalizações. Estas penalizações são marcadas aula a aula. Por exemplo, um aluno que falte tem menos 4 pontos, não tem assiduidade. Um aluno que chegue depois de eu fazer a chamada tem menos 2 pontos. Depois todas aquelas coisas que eu não gosto que eles façam na aula, eu acrescento aqui. Por exemplo, usar chapéu, gorro, óculos escuros na sala de aula. Portanto, se eu tiver de o avisar para tirar, eu desconto-lhe um X de pontos. Alunos que não querem terminar a tarefa na aula porque não lhes apetece ou porque querem acabar em casa, eu desconto-lhes. Não fazer trabalhos de casa no prazo. Terem pouca autonomia na realização de tarefas. Isto é para aqueles alunos que realmente gostam de fazer tudo, mas não conseguem fazer nada sem a minha ajuda. Então, apesar de eu lhes dar os pontos das tarefas que eles fazem com a minha ajuda, eu posso lhes descontar uma quantidade de pontos na autonomia. Portanto, depois temos aqui outras coisas, mexer em telemóveis, arrastar cadeiras no final da aula ou não as deixar arrumadas e por aí diante. E depois, não cumprir ordens do professor, variável. Eu digo sempre aos meus alunos que eu posso inventar as regras que eu quiser, quando quiser, em relação a tudo o que tem a ver com comportamento, interesse e empenho. Por exemplo, uma que não está aqui escrita, mas que eu disse aos meus alunos é: se alguém precisar que eu lhe recupere uma palavra passe da plataforma Moodle, custa 2 pontos. E tanto o ano passado como este ano, não houve um único aluno que precisasse recuperar palavras passe. Sem esta penalização, que na verdade esta penalização não tem praticamente influência naqueles 1000 pontos, mas no passado acontecia com muita frequência ao longo de todo o ano. E agora, com esta motivação extra, normalmente não acontece. Portanto, os alunos sabem tudo isto. Como é que os alunos depois veem as suas notas? Sempre que eles entram na disciplina, eles têm aqui um bloco que diz qual é que é a nota da disciplina. O meu é muito grande porque eu tenho muitas disciplinas. No caso deles, eles veem a nota, por exemplo, da disciplina de TIC, sétimo ano, e aparece aqui a pontuação que eles têm no momento acumulada desde o início do ano. Então, eles sabem sempre, em cada aula, onde é que estão. Se eles quiserem ver mais detalhes, eles depois podem ir ver à pauta para ver o que é que têm. Eu tenho aqui uma pauta de um aluno do ano passado, por acaso um aluno repetente e que teve negativa. E conseguimos ver aqui o progresso deste aluno. Portanto, este foi um aluno especial. Então, aqui o primeiro período. Eu tenho isto organizado em termos do Moodle de categorias. Portanto, há aqui um trabalho que já vem por trás, que não dá assim tanto trabalho. O que deu mais trabalho foi pensar qual é que era a melhor forma. A partir do momento em que já descobri, agora é sempre a andar. O ano passado, no primeiro período, ainda andava a experimentar algumas coisas, vi o que é que funcionou, o que é que não funcionou. Então o primeiro período foi um bocadinho diferente do que é atualmente. Mas consigo ver que esta aluna teve 450 e tal pontos em termos das fichas de trabalho da aula. No trabalho prático teve 54 e no teste teve 100. Bem, 50% à continha. Atitudes e valores teve 62 pontos, isto tudo somado 670, que lhe deu a nota 3. Depois do segundo período, este já é exatamente igual ao que temos este ano. Portanto, este período, as fichas iam até 450 pontos e ela teve 124. Não correu muito bem, faltou se calhar algumas aulas ou não fez as tarefas. Portanto, aqui as 4 últimas tarefas não foram feitas. Trabalhos práticos teve a nota 91 em 150. No teste teve, em 200 teve cerca de 47 e por aí dentro. Tudo contado deu 410 pontos no segundo período. Somando estes 410 pontos aos pontos do primeiro período, que eram 670, dá 1000 e poucos, ou seja, a aluna manteve o 3. Esta aluna teve 3
e ela percebeu que teve 3 por causa do que fez no período passado, porque este período correu-lhe mesmo muito mal. No teste teve uma nota péssima, no trabalho prático idem, as tarefas de aula muitas não foram feitas, mas ela percebeu, e todos os outros alunos que viram o caso dela perceberam que a nota do primeiro período teve uma influência positiva nessa nota. E depois o terceiro período tem também as suas notas, e se viermos cá para o final aparece a quantidade de pontos com que ela acabou o período. 1340, que não foi bom, uma vez que cada período vale 1000, o patamar do 3 estava nos 1500, então ficou um pouco aquém. Portanto, este seria um exemplo já totalmente preenchido no final do ano, neste caso de um aluno que repetiu o ano. Então, neste ano em particular, já está tudo mais maturado, eu já sei como é que eu faço isto para tornar mais fácil o meu trabalho. Em termos de assiduidade e pontualidade, eu uso uma atividade instalável, salvo erro, chama-se Attendance. E então, como é que isto funciona? Eu digo quais é que são os dias que os alunos têm aulas, e em cada dia, para cada turma, portanto neste caso este é o 7º C, eu marco aqui as presenças, os atrasos ou as faltas. Neste caso conseguimos ver que aqui é uma série de alunos que estão presentes, uma falta, há aqui um atraso e por aí adiante. Então eu consigo fazer isto muito facilmente. Depois, por outro lado, temos o interesse, empenho, comportamento e autonomia. É aqui que eu marco aquelas penalizações. Então é isso que faz com que o trabalho não seja tão difícil como parece. É exatamente a mesma atividade, que é a attendance, só que em vez de presente, atrasado e falta, eu tenho aqui neste caso, no primeiro período, notas entre nada até 8. No início de todas as aulas, eu marco a todos os alunos, eu marco 8 no início de cada aula. E depois vou descontando os pontos consoante aquelas penalizações. Se um aluno não vem, não tem nada. Se um aluno teve algumas penalizações, eu desconto aqui. Por norma, neste caso não sei porque é que não fiz, por norma eu ponho aqui até uma nota para o próprio aluno se ele quiser saber porque é que foi esta penalização. Portanto, uma vez que foram 1, 2, 3, 4 pontos de penalização, devem ter sido duas coisas diferentes. Estes 2 alunos chegaram atrasados e ainda tiveram mais uma penalização por causa de qualquer coisa. Portanto, depois eu gravo e está feito. Quando eu faço isto, os alunos veem o impacto que tem na sua nota atual. Então, eles, só por virem à aula, eles percebem que aquilo realmente conta para alguma coisa. Depois, nas tarefas, as tarefas são marcadas para terem uma nota máxima de 45 pontos, e o trabalho prático, por exemplo, dos tais 150, e quando eu avalio normalmente a atividade, em vez dos alunos receberem uma nota de 0 a 100, recebem uma nota de 0 a 45, e eles sabem o que significa. Depois acrescentei mais alguns elementos que podem ser importantes. Por exemplo, vamos ver aqui outro ano, porque por acaso no 7º ano isso ainda não aconteceu, no 8º ano já. A forma como as tarefas são avaliadas são feitas de forma a que eles percebam o que é que não fizeram bem. Por exemplo, nesta tarefa em particular, quando eu avalio os trabalhos, eu já tenho uma grelha preparada, salvo erro já falei disto noutro vídeo que é sobre avaliação avançada, em que eu marco o que é que o aluno fez bem e o que é que não fez bem. E quando o aluno depois vai consultar a nota que teve nesta tarefa, ele vê estas marcas e consegue ver o que é que esteve bem e o que é que não esteve. Portanto, neste caso isto vai de 0 a 10, mas depois é transformado de 0 a 45. Portanto, eu não faço. Como vem aqui, nota atual na pauta, ele teve 45. Se lhe alterasse a nota, ele conseguia perceber porquê e se ia evitar aquelas perguntas do porquê que eu não tive a nota máxima e, por outro lado, é feedback para o aluno. Se ele teve alguma coisa mal, ele sabe porquê e sabe o que é que pode melhorar na próxima vez. Portanto, em termos de atividades, é assim que funciona. Outro elemento que acrescentei para dar algum feedback aos alunos é algo que eu como professor não vejo, mas os alunos vão ver. Estes quadrados que aparecem aqui têm a ver com a conclusão das tarefas. Um aluno que tenha tido nota que eu considero positiva nesta atividade
recebe aqui um certinho verde, que é feito automaticamente, e quem tiver uma nota abaixo do que eu acho aceitável fica com um X vermelho. Então, no fim dos alunos verem todas as atividades, ao olharem para elas, eles conseguem perceber onde é que estiveram os pontos fortes e onde é que estiveram os pontos fracos. Eu, como professor, aqui nos relatórios, se eu quiser ver, também consigo ver uma vista geral dessa conclusão das atividades. Vamos ver aqui, por exemplo. Portanto, eu aqui neste caso tenho 3 turmas misturadas. Portanto, temos aqui vários alunos e conseguimos ver o que é que eles têm bem e mal. Então, aqui, por exemplo, isso também acontece na assiduidade e pontualidade. Os alunos que tiverem verde, quer dizer que ainda estão em condições de ter o tal bónus de chegarem todos os dias a horas. Quem tem vermelho quer dizer que ou já faltou ou já chegou atrasado a alguma aula. Só para eles terem essa noção de como é que vai ser o bónus. A mesma coisa no interesse e no empenho. Quem tem uma nota que eu considerei positiva tem o verde, negativa tem vermelho. Portanto, isto é da primeira tarefa. Aqui os bónus ainda não foram atribuídos. E a segunda tarefa surge a azul, porque é uma atividade que ainda não acabou e que eles ainda podem terminar e ter o verde ou o vermelho. Portanto, este é apenas mais um elemento de feedback para melhorar a informação que os alunos recebem. E, finalmente, o último elemento que normalmente eu distribuo no final do período são as medalhas. As medalhas, ou em inglês costuma-se dizer badges, são pequenas referências que mostram ao aluno que ele atingiu determinados objetivos. Isto está presente em muitos jogos. Por exemplo, quem chega ao fim do jogo numa determinada condição. Por exemplo, chegou ao fim do jogo na dificuldade normal, recebe um troféu de prata. Se chegou ao fim no nível de dificuldade mais difícil, recebe um troféu de ouro. Então, eu aqui tenho algo do género, para que os alunos vejam o que é que aquilo que eu valorizei e que normalmente são coisas que estão relacionadas com aqueles bónus que eu distribuo. Então, o que é que eu tenho? O ano passado eu usava umas medalhas ligeiramente diferentes, que agora posso dar ou não, eu depois decido. Algumas medalhas não têm a ver com a pontuação. Por exemplo, o aluno que teve o melhor teste de um determinado período recebe uma medalha. Isso não lhe vai dar uma pontuação especial, mas simplesmente eu dou-lhe este reconhecimento. E essa lista das medalhas depois surge no perfil dos alunos e eles depois gostam de espreitar o que é que os outros têm. Portanto, para o melhor aluno de um determinado período, para a melhor nota do final do período, para o melhor trabalho prático, eu dou um troféu a todos os alunos da melhor turma, ou seja, da turma que teve uma média de pontos mais elevada. Eu dou um troféu especial também para quem teve a nota máxima no final de cada período. O importante é participar. Este foi especial, foi para um concurso em que os alunos podiam ou não participar e eu dei um troféu a quem participou. Aqui o presente é o aluno que chegou todos os dias a horas, o sempre a seguir é para o aluno que subiu a nota, o trabalhador é para o aluno, por exemplo, que teve nota positiva em todas as tarefas, e algumas destas coisas eu atribuo manualmente. Portanto, o melhor aluno eu digo que é este. Mas noutras situações isto é feito de uma forma automática, por isso é que aparece esta coisa aqui esquisita, que eu não vou falar sobre isto hoje, mas tem a ver com, se o aluno tem aquela marcazinha verde em todas as tarefas, automaticamente surge este troféu. Portanto, e basicamente é algo do género. Tudo positivo é idêntico ao troféu que eu falei antes, este do trabalhador, mas também com uma nota positiva no teste e no trabalho prático. Então, tudo isto são formas de dar feedback e de tornar estas aulas mais interessantes para os alunos. Agora, se isto realmente funcionou, na grande maioria dos casos, isto foi benéfico para os alunos e conseguiu-se perceber que eles esforçaram-se por causa do jogo, dos elementos do jogo. Isto não funciona com um determinado tipo de alunos. Aqueles alunos que, por norma, são o pior da turma, para eles isto não é uma grande motivação, a não ser que, e isto é interessante, a não ser que exista na turma um aluno tão mau como ele e que ali se forma uma espécie de uma competição à parte a ver quem é que consegue ter mais. Aconteceu numa turma, 2 casos desses,
que se estivessem sozinhos tinham tido nota pior. E assim, eles iam contando aqueles pontinhos e eram alunos que por norma chegam atrasados ou não vêm às aulas e eles vinham porque aquilo eram pontos garantidos que o outro podia não ter. Às vezes até eles arranjavam estratégias para o outro chegar atrasado, mas isso já é outra história. Bom, então, em relação à forma como eu apliquei a gamification na minha sala de aula, basicamente é isto. Existem alguns outros pequenos elementos que eu uso para motivar os alunos. Isto é algo que apenas toca numa pequena parte daqueles elementos que é possível adicionar e é algo que tem funcionado muito bem, especialmente este ano, como eu já tinha tudo preparado no início do ano, é muito fácil para os alunos perceberem e verificarem o impacto de que tudo o que fazem tem na aula e na sua nota. Então, espero que tenham gostado e vemo-nos num próximo vídeo.